Olá pessoal, tudo bem? Este é o vídeo número 5 da playlist Introdução ao Período Simples. E neste vídeo nós faremos exercícios de análise sintática dos períodos simples. Bom, nós vimos nas aulas anteriores a questão do frase, oração, período, período simples e composto. Entendemos que nessa playlist estudaremos o período simples, que é o período que tem apenas uma oração, ou seja, uma frase verbal com um único verbo. Nós vimos também a questão dos termos essenciais da oração, sujeito, predicado, verbos significativos versus verbos de ligação. E na aula anterior, nós vimos a questão da transitividade verbal, dos complementos verbais. Bom, o verbo que transita para complemento é chamado de verbo transitivo. O verbo que não transita para complemento é chamado de verbo intransitivo. Dentro dos verbos transitivos, nós temos os verbos transitivos direto, que são aqueles que transitam para complemento sem preposição. O complemento é chamado de objeto direto. Verbos transitivos indiretos são aqueles cujo complemento é objeto indireto, ou seja, o verbo transita para esse complemento passando pela preposição. E os verbos bitransitivos são aqueles que transitam duas vezes, uma vez para complemento, objeto direto, outra vez para complemento, objeto indireto, ou seja, tem uma transitividade dupla. Agora nós faremos os exercícios de análise sintática. É importante você assistir aos vídeos anteriores para entender que tem uma sequência em que eu explico todo o passo a passo e hoje já é aula prática, tá bom? Faça a análise sintática dos períodos simples abaixo conforme modelos. Então, eu trago aqui os modelos hoje para depois passar os exercícios. Exemplo 1. O jovem artesão produziu uma linda peça para seu cliente. O primeiro passo da análise sintática, que eu já expliquei na aula anterior, é delimitar o período. O período é essa estrutura que começa aqui na letra maiúscula e vai até ao sinal de pontuação forte, que pode ser ponto final, interrogação, exclamação e reticências. Neste caso aqui, é o ponto final que está encerrando o período. Então, eu vou delimitar o encerramento do período. Agora, eu vou procurar o verbo. Como é período simples, vai ter só um verbo na estrutura. Então, o jovem artesão produziu uma linda peça para seu cliente. Produziu, verbo produzir. Vou agora procurar o sujeito. O sujeito é a quem o verbo se refere dentro da estrutura. Para eu achar o sujeito, eu pergunto para o verbo. Verbo, quem produziu uma linda peça para seu cliente? O jovem artesão. Então, veja que a minha pergunta é quem, e com a minha resposta, o jovem artesão, eu consigo achar aqui o sujeito. O sujeito é toda essa estrutura, o jovem artesão. Preciso achar agora o predicado. O predicado é aquilo que eu digo acerca do sujeito. É o que eu estou falando acerca do sujeito. Então, o jovem artesão produziu uma linda peça para seu cliente. Eu sei que o jovem artesão é o sujeito. Predicado é por eliminação. Tudo que não é sujeito é predicado. Então, toda essa estrutura aqui, ó, é o predicado. Produziu uma linda peça para seu cliente. Agora, eu preciso verificar se este verbo ele tem complemento ou complementos. Para isso, eu vou reler a estrutura e parar aqui no verbo. O jovem artesão produziu. Pessoal, a nossa oração, ela encerra aqui no produziu ou ela tem uma continuidade? Se ela tem essa continuidade, eu preciso verificar se essa continuidade se trata de complemento objeto direto ou complemento objeto indireto. O jovem artesão produziu o quê? Uma linda peça. Então, essa estrutura, uma linda peça, está complementando o verbo produzir. Uma linda peça está complementando. Veja que uma linda peça, dentro dessa estrutura, eu não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, o nome deste complemento é complemento do verbo objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição. Mas a estrutura, ela não para aqui, tem uma continuidade. Então, eu vou ler novamente. O jovem artesão produziu uma linda peça. Para quem?
para seu cliente. Veja que para seu cliente também está complementando o verbo produzir. Para seu cliente tem uma preposição, a preposição para, ou seja, este complemento do verbo tem preposição, logo ele é chamado de objeto indireto. Então, o verbo produziu, ele tem um complemento objeto direto, ele tem um complemento objeto direto, ou seja, ele transitou para complemento e transitou 2 vezes. O verbo que transita para complemento é chamado de verbo transitivo. Como ele transitou 2 vezes, ele é chamado de bitransitivo. Agora, eu estabeleço aqui as estruturas. Cada termo da oração. Verbo, produziu. Sujeito, o jovem artesão. Predicado, produziu uma linda peça para seu cliente. Complemento do verbo objeto direto, uma linda peça. Complemento do verbo objeto indireto, para seu cliente. Transitividade verbal, que eu costumo falar que é o nome e o sobrenome do verbo, dentro da análise sintática. Verbo bitransitivo, porque ele transitou 2 vezes. Certo? Vamos ver a próxima estrutura. Aqui. O jogador pediu folga. O jogador pediu folga. Então, eu vou fazer primeiro a delimitação do período. Eu vejo aqui a letra maiúscula que dá início a essa estrutura e o ponto final encerra a estrutura. Delimitei o período. Segundo passo, vou procurar o verbo pediu, que é o verbo pedir. Para eu achar o sujeito, eu pergunto para o verbo. Verbo, quem pediu folga? O jogador. Então, o jogador é o sujeito da oração. O predicado é aquilo que eu me refiro acerca do sujeito, é por eliminação. Tudo que não é sujeito, todo o restante da estrutura é predicado. Pediu folga, portanto, é o predicado. O jogador pediu. Pediu o quê? Folga. Veja que a estrutura ela não encerrou no pediu. Ela tem uma continuidade. Então, a pergunta que eu faço é pediu o quê? Folga. Folga, então, está complementando o verbo pedir. Esse complemento do verbo, ele é chamado de objeto direto. Por quê? Entre o verbo e o complemento, não tem nenhuma preposição. Veja, eu tenho o verbo pedir e folga, que é um substantivo. Aqui no meio eu não tenho preposição, portanto, o verbo transitou para complemento de forma direta, sem passar pela preposição. Portanto, este complemento é chamado de objeto direto. Quando o verbo transita para complemento, ele é chamado de verbo transitivo. E ele transitou de forma direta, ou seja, ele tem um complemento objeto direto, não tem preposição. Portanto, o nome e o sobrenome deste verbo é verbo transitivo direto. Agora, vamos fazer as marcações aqui dos termos da oração. Verbo, pediu. Sujeito, o jogador. Predicado, pediu folga. Complemento do verbo objeto direto. Vamos ver se eu tenho? Tenho sim, eu tenho um complemento do verbo objeto direto, que no caso aqui é folga. Complemento do verbo objeto indireto. Eu tenho objeto indireto aqui? Não tenho. Então, eu não coloco nada nessa estrutura, nesse termo. E a transitividade verbal, o verbo pedir. Nessa estrutura, ele é chamado de verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele transitou para complemento de forma direta, sem preposição. Então, o objeto direto representa que o verbo é transitivo direto, certo? Vamos ver a próxima estrutura. Aqui. A Terra precisa do Sol. Vamos delimitar aqui o período, iniciando na letra maiúscula. A Terra precisa do Sol, encerra no ponto final. Fecha o período aqui.
Vou procurar o verbo precisa, que é o verbo precisar. Para eu achar o sujeito, eu pergunto para o verbo. Verbo, quem precisa do sol? A terra. Então, a resposta para minha pergunta é o sujeito. Para esse quem precisa? A terra é o sujeito. O predicado é por eliminação. Tudo que não é sujeito é predicado. Então, precisa do sol é o predicado. Agora, eu preciso reler a estrutura para verificar se tem complemento dentro deste período, desta oração. A terra precisa. A oração encerrou aqui ou tem uma continuidade? Ela tem uma continuidade. Então, a terra precisa de quê? Ou do quê? Do sol. Então, do sol está complementando o verbo precisar. Portanto, é chamado de complemento do verbo. Os complementos do verbo são ou objeto direto ou objeto indireto. O objeto direto é aquele complemento que não tem preposição. O objeto indireto é o complemento que tem preposição. Veja que aqui eu circulei para vocês a preposição. Se eu tenho preposição dentro da estrutura complemento do verbo, o nome desse complemento é objeto indireto. Ou seja, o verbo precisar transitou para complemento de forma indireta. Verbo transitivo indireto. Agora eu vejo aqui os termos da oração e faço as marcações devidas. Olha lá. Verbo precisa, que a terra precisa do sol. Sujeito, a terra. Predicado, precisa do sol. Complemento do verbo objeto direto. Eu tenho aqui objeto direto? Vamos ver. Ó, a terra precisa do sol. Eu tenho somente objeto indireto. Então, eu não marco nada na estrutura aqui, objeto direto. Eu deixo em branco ou eu passo um traço. Complemento do verbo objeto indireto. Eu tenho objeto indireto? Vamos ver. Tenho sim. Do sol é o objeto indireto. E a transitividade verbal, o verbo que transita para complemento por meio de um objeto direto, é chamado de verbo transitivo indireto. E aí nós temos mais uma estrutura para fazer análise. Estrutura 4. Aquela carreta tombou. Eu vou delimitar o período. A letra maiúscula dá início ao período, ponto final encerra o período. Agora eu vou procurar o verbo. Tombou, que é o verbo tombar. Quem tombou? Aquela carreta. Eu achei o sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. Qual é o predicado? Tombou. Eu posso ter só o verbo no predicado? Sim. Nos casos em que eu tenho, por exemplo, um verbo intransitivo, né? Então, o verbo intransitivo, ele não transita para complemento. Vai encerrar aqui. Agora, eu verifico. Depois dessa estrutura, a carreta tombou, tem mais algo para eu fazer análise? Tinha mais algum elemento para eu analisar? Não tem. Então, tem objeto direto? Não. Tem objeto indireto? Não. Transitividade verbal. Quando o verbo não transita para complemento, ele é chamado de verbo intransitivo. Agora eu coloco os termos da oração aqui de forma mais organizada. Verbo, tombou. Sujeito, aquela carreta. Predicado, tombou. Complemento do verbo objeto direto? Não tenho. Olha só, depois do verbo eu não tenho complemento. Complemento do verbo objeto indireto? Não tenho. Qual é a transitividade verbal, ou seja, o nome e o sobrenome deste verbo tombou dentro desta estrutura? Nessa estrutura, o verbo tombar é chamado de verbo intransitivo. Lembre-se de que o in é a negação, ó, não transita. Intransitivo é a negação da transitividade. O verbo não transitou para complemento. E agora eu deixei aqui para vocês 4 exercícios. O primeiro é o seguinte. A vizinha abandonou o gato. Faça a análise sintática seguindo passo a passo
e depois preencha os dados aqui, né? Próximo, a empresa ofereceu uma viagem aos meus pais. Da mesma forma, faça análise sintática, preencha os termos da oração no quadro. Catarina acredita em sonhos. Para fazer análise sintática, preencher os termos da oração. E a criança chorou. Faça também as marcações devidas com as definições de cada termo da oração. Eu vou deixar esse exercício e aí no próximo vídeo eu trago a correção, tá? Então, separa uma folha aí de papel, do seu caderno, né? Aliás, uma folha separada ou num caderninho com organização. Se você tá anotando cada vídeo, né, tem a sequência dos vídeos, volta algumas folhas aí das suas anotações, você vai ver o passo a passo, ou você pode voltar nos vídeos mesmo, faça análise sintática, que na sequência eu trago para vocês a correção desses exercícios no próximo vídeo, tá bom? Quem precisar também que eu mande de forma organizada esse material em PDF, pode mandar um comentário aqui pra mim que se você me deixar o e-mail eu mando pra você, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E precisando desse material em PDF também é só mandar um alôzinho aqui, tá bom?